Bem, querido ouvinte da Palavra de Deus, nós queremos fundamentados no texto de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, perguntar se nós temos condições de reconhecer o que é uma igreja. Porque a Escritura diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma sem sentido. Todas elas têm os seus propósitos, os seus objetivos, mas nós queremos saber se temos realmente ouvido a voz do Espírito Santo de Deus. Será que temos? Será que não temos? Será que o caminho que trilhamos é o verdadeiro? Será que estamos equivocados? Enfim, a Bíblia é a verdade. E o Salmo 119, verso 105, vai dizer que lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. Então eu sei que se eu andar segundo o que diz a Bíblia, eu ando em luz e não tropeço. Eu não ando em trevas, eu triunfo. Serei sal da terra, a luz do mundo, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Olha o texto, Mateus 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Querido, o primeiro ponto dessa escritura, ainda vamos analisar o texto principal dela, mas o primeiro ponto dessa escritura é que lá fora do meio onde Cristo está operando, fora da comunhão com Deus, as pessoas falam muitas coisas a respeito das situações espirituais, estão confusos. Uns dizem que ele é João Batista, outros dizem que ele é Elias, outros dizem que ele é apenas mais um profeta. As pessoas não sabem o que dizem, estão confusas porque elas não têm a direção, elas não têm a lâmpada dos seus pés e luz do seu caminho, que é a Bíblia, a gloriosa Bíblia, a palavra sobre a qual Deus vela para cumprir, como ele disse para Jeremias 1:12, como ele revela que essa palavra purifica em João 15:3, essa palavra da comunhão em João 15:7, essa palavra descortina entendimento em Mateus 22:29. Esta palavra é a verdade que nos faz ter ciência e sabedoria, conforme revela João 7:38, João 5:39. A escritura bíblica é a glória, é a maravilha. Quando as pessoas não possuem isso, elas falam as coisas mais sem sentido. Elias, como? João Batista, um dos profetas. Seguindo o texto, ele vai dizer: mas vós, quem dizeis que eu sou? E no 16, respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Querido, vamos procurar com a graça de Deus entender o que diz a Bíblia, aprender as lições da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Jesus
esquece da declaração que os homens estão dizendo lá fora, Elias, João Batista, profeta, e ele se volta, mas vós que estás caminhando comigo, quem dizeis que eu sou? E ele obteve a resposta gloriosa que ele precisava para fundar a sua igreja. Somente uma resposta com um entendimento aberto, uma revelação, uma compreensão profunda, poderia fazer Jesus Cristo fundar a sua igreja. E aqui ele conseguiu achar a declaração necessária. Deus estava trabalhando e revelou a Pedro o fundamento da igreja. E Jesus diz assim, é isso aí. É sobre este conhecimento, é sobre esta declaração, é sobre esta compreensão, é sobre esta revelação que eu posso edificar a minha igreja. Enquanto este entendimento não chegar, a minha igreja não pode ser edificada. Então, bem-aventurada és tu, Simão Barjonas. Não foi carne e sangue, não foi a compreensão natural, não foi uma revelação natural, não foi um entendimento natural. Bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue, mas o Pai, foi revelação. Essa veio do alto, esse entendimento, essa compreensão veio do alto para que eu possa edificar a minha igreja me utilizando da vida dos homens, os quais eu vim chamar ao meu conselho. E ele segue na resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 3 revelações se encontram nesta palavra gloriosa. A palavra Cristo, que vem também a ser Messias vem a ser enviado. Então Israel estava esperando o Cristo, o Messias, o enviado. E a Escritura diz que esse Cristo seria o sacrifício pela humanidade. Em João 1:29, João Batista diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o suficiente para tirar pelo seu sacrifício o pecado do mundo. Então, este entendimento era necessário, porque Apocalipse 12:11 vai dizer, eles, nos se referindo à igreja, o venceram, falando a respeito de Satanás, pelo sangue do Cordeiro, que é o sacrifício eterno de Jesus Cristo como sumo e eterno sacerdote, e pela palavra do testemunho, que são os ensinos de Jesus Cristo, e não amaram as suas vidas até a morte. É a fé fundamentada em conhecimento. Então, Pedro dá uma declaração tremenda, tu és o Cristo, tu és o sacrifício, tu és a revelação, tu és o Messias esperado, tu és a consumação, tu és o basta, tu és o suficiente, não precisamos de mais nada, não esperamos mais nada, tudo que foi prometido está na tua pessoa, tu és o Cristo. Querido, uma igreja verdadeira, falamos o tema, reconhecendo uma igreja verdadeira tem que saber que Cristo é o suficiente. Quaisquer coisas fora de Cristo não tem fundamento na igreja. E se as práticas da sua organização estão fora de que tudo esteja consumado na pessoa e na palavra do Senhor Jesus, então a sua organização já não é mais uma igreja e o seu pastor não é mais pastor. Já está cortado e reprovado, semelhantemente a Saul e a tantos outros que subiram ao poder, levantados por Deus, mas depois também destituídos pelo próprio Deus. Então, olha a declaração de Pedro, ela está muito fundamentada. Tu és o Cristo. Mas ele não se detém aí, ele ainda diz mais, o Filho de Deus vivo. Olha, o Filho de Deus, veja bem, 1 João capítulo 4, diz que nisto conheceremos o Espírito que procede de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio em carne, todo espírito que confessa que o Filho de Deus veio em carne, Jesus Cristo veio em carne,
esse Espírito procede de Deus. Mas o que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes e que eis que já está no mundo. Então, Pedro diz assim, tu és o Cristo, e diz, tu és o Filho de Deus. Essa compreensão não é para qualquer um. Esta revelação, entender que Deus lá na eternidade projetou um plano e a segunda pessoa da Trindade fez-se 100% homem. Eu disse 100% homem, despindo-se da sua glória, despindo-se da sua divindade, despindo-se dos seus atributos divinos, 100% homem. E veio habitar entre nós, e João escreve dizendo, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. João também escreve no começo do capítulo 1, ele é o verbo divino, ele estava no princípio com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este entendimento de Pedro não poderia jamais fluir de algo natural. Por isso eu te pergunto, a sua igreja realmente tem Cristo como Filho do Deus vivo? A que ponto? Se ele é o Filho do Deus vivo, se Deus processou este milagre, que não pode ser chamado de milagre, é muito além de um milagre, esta operação transcendental de Deus, realmente num projeto acima de qualquer concepção. Se Deus fez esta operação e revelou Jesus Cristo para consumar uma história, uma época, uma era, ora, se você não credibilizar isto como suficiente, o Filho do Deus vivo, e atentar para outros fatores, outras situações, você cancelar de alguma maneira esta revelação gloriosa de que na pessoa do Senhor Jesus tudo está consumado, você não será igreja. Daí a compreensão, o Filho do Deus vivo. Como pode um Deus vivo revelar seu Filho? Como alguns, e eu quero deixar um recadinho para você, que o seu pastor não tem essa visão, cuidado com ele, muito cuidado. Como é que pode Deus fazer o seu Filho vir nascer de um ventre humano, um ventre carnal, desta maneira que já falei, transcendental? E como é que podem homens hoje acreditar que a igreja de Jesus Cristo tenha que ter alianças com outras situações, tenha que ter temor ao Estado, tenha que ter temor a seja lá o que quer que seja? Então, o valor de Deus trazer o seu Filho a este mundo na carne, ele fica comprometido quando as pessoas que estão atrás dos púlpitos estão dizendo que a igreja não é o suficiente, que a igreja precisa do Congresso, que a igreja precisa de juiz, que a igreja precisa de advogado, que a igreja... Não, a igreja não precisa de nada. O transcendental Deus já fez, que é o verbo se fazer carne. E Pedro teve esse entendimento, tu és filho de Deus. E ele não para aí, mas ele diz, filho do Deus vivo. Aí então, querido, extrapola todos os conceitos. Você tem um Deus vivo. O teu Deus realmente ele é vivo. O teu Deus funciona, ou ele é um deusinho morto na letra, no papel? Ele é um Deus sufocado pelas páginas da Bíblia? Ou realmente ele é um Deus transcendental que nem a própria Bíblia não pode contê-lo? Esta é a realidade de um Deus transcendental. Ele transcende a todos os conceitos que os homens possam supor. Ele é transcendental. Vá para o dicionário e tente compreender o sentido desta palavra. Então, Cristo, Filho de Deus, de um Deus vivo. Esses conceitos é que Jesus vira e diz assim, bem-aventurados. E sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja. Bem, querido, continuando então a nossa meditação, no verso 18 do capítulo 16 de Mateus, Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro detalhe, também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, chamou-o pelo nome, quer dizer intimidade, quer dizer conhecimento, proximidade. Eu te digo, tu és Pedro, ou seja, eu te conheço. Para que você seja alvo da minha revelação, nós somos íntimos. Foi o Pai que te revelou, você se tornou íntimo do Pai. O Pai está se revelando a você. Tu és Pedro, eu te chamo pelo teu nome. Tu és íntimo do meu espírito. Sentido espiritual aqui é esse, porque a revelação de Deus só é dada aos íntimos. O mistério de Deus só é revelado aos íntimos. Que maravilha! Por isso a Escritura vai dizer, eu te tomo pela tua mão direita, eu te chamo pelo teu nome, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Maravilha! E ele ainda diz, e sobre esta pedra edificarei. Sobre a pedra, que é pedra? Pedra é a palavra. Palavra é o verbo. Verbo é Jesus, o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Em Daniel nós vemos a pedra cortada sem mão. A Escritura diz que Jesus é a pedra angular de esquina. Então quando Jesus diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo, eu vou edificar a minha igreja sobre mim mesmo. Eu sou o fundamento da minha própria igreja. Quando os homens recebem, Pedro, esta revelação que você recebeu, eu edifico a minha igreja. Como? Pessoalmente, na vida de cada um. Porque a igreja não é só um coletivo. Aliás, a igreja principalmente ela é individualidade, porque a revelação é pessoal. Você vê que desses 12 discípulos que estão aqui com Jesus, só Pedro expôs a mais gloriosa declaração. E Jesus se refere a Pedro. Bem-aventurado és tu, não diz bem-aventurados são vocês, não, bem-aventurado és tu, Pedro. A revelação foi pessoal, o primeiro a ter o entendimento aberto ali foi Pedro, por isso Pedro se tornou no primeiro líder da igreja. Todos viam isso nele, ele captou mais rápido, aquele pescador captou mais rápido a revelação de Cristo. Ele ruminou mais as palavras. Ele pesquisou mais. Ele tinha mais conhecimento. Por isso, ele recebeu mais avidamente a revelação. Então, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Pedra é palavra. Pedra é Cristo. A rocha. Pedra é a revelação fundamentada na pessoa do Senhor Jesus. Talvez você não compreenda muito isso, por não conhecer a matéria que nós temos estudado muito, chamada simbologia bíblica. Vemos dezenas de símbolos na Bíblia, com os seus significados gloriosíssimos. Se você não tem conhecimento de algumas simbologias, o seu entendimento fica um tanto deficitário. Mas, pelo texto, eu tenho certeza que o Espírito de Deus está convencendo você da verdade, da testificação que ele conduz a cada um de nós. Então, e ele ainda diz assim, eu edificarei o quê? A minha igreja. Querido, aqui está pela primeira vez aparecendo a palavra igreja, do grego eclésia, que significa, dentre algumas outras coisas, aqueles que são retirados, aqueles que são chamados para fora. Esse é o significado da palavra igreja.
E Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja, ou seja, eu edificarei um povo que eu estou chamando para fora deste mundo, e mundo é sistema. Mundo é sistema, mundo não é planeta, mundo é sistema, mundo é forma de vida, é sistema de governo. Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei o meu sistema de governo neste mundo. Eu edificarei a minha administração. Eu selecionarei um povo que um dia eu vou arrancar dessa terra para dar testemunho aos quatro cantos da terra que aqueles que me servem não são deste mundo, mas passaram da morte para a vida. É isso? Não só isso. O sentido da revelação aqui sobre a palavra igreja. Tem muito mais, claro. E muito mais até que nós nem conhecimento não temos. Mas basicamente já podemos te afirmar isto. E Jesus está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa portas do inferno? Inferno aqui, querido, é todo o sentido de um mundo pagão. Inferno aqui é todo o sentido de um mundo contrário aos estatutos de Deus. Portas prevalecerem significa um reino encampar outro, um reino dominar outro. Jesus está dizendo aqui que as portas do inferno, ou seja, o império deste mundo, não iria sufocar a sua igreja de forma alguma, mas a igreja edificada sobre a declaração trina de que ele é Cristo, é filho de um Deus e um Deus vivo. Esta declaração trina compõe a igreja do Senhor Jesus. Então, esta igreja, com esta declaração e com aqueles princípios que nós já vimos, se ele é Cristo, se ele é filho de Deus e se servimos a um Deus vivo, a igreja ela é autossuficiente. Deixa-me repetir isso para os teólogos, para os doutores, para os PhD, para os doutores em divindade, para quem quer que seja, para pregador ignorante ou sábio, seja lá como for. A igreja é autossuficiente. Ouviram, meus queridos irmãos, pastores, apóstolos, diáconos, bispos, presbíteros? Deixa eu repetir, abram os ouvidos de vocês. A igreja é autossuficiente. Quando a igreja faz aliança, ela deixa de ser igreja e passa a ser prostituta. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jamais a minha igreja será encampada pelo reino satânico. Ou seja, também, quando a igreja, ao invés de ser sal da terra e luz do mundo, influenciando no mundo, ela passa a sofrer a influência do mundo. Ao invés de ela influenciar, ela sofre influência. Ela deixou de ser igreja, ela foi abandonada por Jesus Cristo. Que nem essas Babilônias que a gente entra por aí com título de igreja, e que você chega lá, tem luzes amarelas, luzes vermelhas, luzes verdes, luzes azuis, fumaça saindo no palco, porque eles chamam de púlpito, mas aquilo nada mais é que palco. E você parece que está numa pista de dança, com pessoas dançando, e com uma falsa alegria, ou seja, são igrejas que sofreram a influência do mundo. Então, as portas do inferno já encamparam, já prevaleceram contra ela, elas já não têm mais nenhum sentido, elas já não são igreja. E meu querido, veja bem se você ainda está congregando numa igreja ou não. Corre, grita, geme, chora lágrimas de sangue. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Verdade não se negocia, salvação é coisa séria demais para se brincar. Ou será que inferno é história de carochinha? Se inferno não é realidade, Jesus Cristo foi um mentiroso. Mas eu quero te alertar, mentiroso, Jesus Cristo não é. Por isso, cuidado, muito cuidado. E aí, Jesus diz no verso 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares, ou outras versões dizem, o que tu permitires na terra, será ligado ou será permitido nos céus. Ou seja, eu te dou as chaves, querido. Chave é domínio, chave é autoridade, chave é permissão. Quando você tem a chave de algum lugar, você tem o domínio daquele lugar, você tem a permissão, você tem a autoridade. Chave significa isso.
E Jesus está dizendo, eu te dou, Pedro, por esta revelação, por você se tornar igreja, eu te dou as chaves. Ou seja, não é Pedro que tem a chave, não é Pedro que tem a autoridade, não é Pedro que tem o domínio. Não é Pedro que permite uma coisa ou não permite, não é Pedro que liga ou desliga. Quem faz isso é a igreja. Jesus não está dando isso para Pedro, está dando isso para um Pedro que virou igreja. O domínio, a autoridade, o poder está na igreja. Quem é a igreja? Ah, sim, a igreja é individualmente todos aqueles que receberam a gloriosa revelação de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, aqueles que estão predispostos a credibilizar o sacrifício de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para vencer pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e apostar a vida, não amar a sua vida até a morte. Isto é a igreja, não é Pedro, é a igreja. E ele diz, eu te dou as chaves. Por quê? Porque a igreja é quem tem domínio, é a igreja que manda neste mundo. Já viu lá Apocalipse 12? Que a igreja que é representada por uma mulher, ela tem o sol sobre si, o sol representa a glória de Deus. Malaquias diz que Jesus Cristo é o sol da justiça, que manifestar-se-á trazendo salvação debaixo das suas asas, mas os ímpios tornar-se-ão como cinza e serão pisados pelos justos. Lá em Apocalipse 12, o sol é Cristo e ele está sobre uma mulher. A mulher é a igreja, é a mesma de Gênesis 3,15, é a mesma que simboliza e tipifica Israel, é a mesma que tipifica a igreja. E esta mulher tem a lua que rege a terra debaixo dos seus pés, ou seja, é a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Ele revela também em Apocalipse que a igreja tem domínio, é ela que manda, ela é a mandona, ela é a manda-chuva, ela que tem autoridade, ela não precisa de ninguém, quem rege é ela. Estão escutando, pastores, bispos, presbíteros e arcebispos? Quem manda neste mundo é a igreja, só que você só manda quando você recebe a chave e usa a chave. Tem que usar a chave. Não adianta dizer que tem autoridade se você não usa a autoridade. Tem força, mas não move o músculo. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. As portas do inferno não vão prevalecer. Vocês são os tais, vocês são quem são. Vocês são minhas ovelhas na palma da minha mão. Eu estou em vós, vós estáis em mim. Acabou a história. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ora, como dar-te-ei as chaves do reino dos céus? Porque a igreja tem direito aos reinos dos céus. A igreja tem autoridade no reino dos céus, porque a igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Jesus é o anfitrião. Quando nós adentrarmos no reino de Deus, já adentramos em um primeiro estágio, uma vez neste reino, com o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, com a palavra do testemunho. Nós temos as chaves, nós temos a autoridade no reino de Deus. Por isso, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Nós temos a autoridade. Não tem diabo, não tem demônio, não tem homens, não tem traficante, não tem vagabundo, não tem arma, não tem nada. Quem manda neste mundo é a igreja. Só que a igreja caiu, a igreja fracassou, a igreja vergonhosamente caiu. Está necessitando de uma restauração urgente. Estamos gritando, mas as pessoas insistem em permanecer mortas no seu evangelho social, o evangelho barato, sem sentido, um evangelho hipócrita, o evangelho de letra morta. Desperta, diz Efésios 5,14, tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos para que Cristo te ilumine. Mas igreja, meu irmão, tu tens essa declaração? Tu tens a compreensão? Tu sabe o que significa a palavra Cristo? Tu sabe o que significa ser filho do Deus vivo? Tu sabe o que significa um Deus vivo? Tu sabe o que significa Jesus Cristo ser o Cordeiro Pascal?
Ele não é o cordeiro simples, ele é o cordeiro de Deus. A Bíblia diz, eis o cordeiro de Deus. É Deus quem oferece Jesus Cristo como sacrifício. Ele é o cordeiro de Deus e a oferta de Deus tem eficácia para te restaurar, reestruturar, regenerar e te fazer alguém totalmente dignificado, com autoridade absoluta. Tu és representante de Deus, tu és templo de Deus. E a Escritura vai dizer, se alguém ousar se levantar contra o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Levanta-te, igreja. Desperta. Não fica sufocada pelos bispos, presbíteros, arcebispos, cardeais, papas. Não fica sufocado pelos pais de santos. Não fica sufocado pelas autoridades. Eu estou misturando tudo porque muitos pastores não passam de pais de santo. Aliás, tem uma turma aí que se adora se vestir de branco para bem se identificar com eles. Raça de víboras, filhos do diabo, servo de Satanás. Acorda, meu irmão. Acorda. O meu compromisso não é com liderança. Eu passo por cima de liderança. Eu piso na cabeça de liderança. O meu compromisso é o teu coração quebrantado e contrito, sincero. Você que está sendo martirizado dentro de lugares chamados igreja. Levanta-te uma vez por todas e Cristo te iluminará. Mas acorda. Sai do sono da letargia. Vence. Vai para a palavra, deixa o Espírito Santo produzir um antídoto em você. Que ligares na terra terá sido ligado no céu, que desligares na terra terá sido desligado no céu. Por quê? Porque a igreja tem as regras, a igreja tem a conduta. O que a igreja pratica na terra, a igreja, eu falei igreja, ou seja, algo verdadeiro. O que a igreja pratica na terra é o que é permitido, tanto na terra quanto no céu. O que a igreja proíbe, proibido, tanto no céu quanto na terra. Ou seja, o que significa isto? Significa que a igreja tem que andar sobre a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Aí ela é a igreja verdadeira, com esses conceitos, com esses princípios que nós acabamos de entender um pouquinho deles agora. Aí somos igreja. Aí o que nós é que ditamos as regras, nós é que determinamos como igreja o que vai entrar no reino de Deus, o que vai ser salvo, e nós é que desqualificamos aquilo que vai baixar as chamas do inferno. Nós temos o prumo, nós temos a palavra, nós temos o Espírito para determinar estas coisas. Compreende? Tem que compreender. Uma questão de sobrevivência espiritual. Tem que compreender. Ah, não entendi muito bem. Vai para o teu quarto, chora até transbordar o balde. Mas você tem que entender o que é ser uma igreja. Tem que entender. Tem que entender. Romanos diz que o nosso culto tem que ser racional, entendimento, compreensão. Osés diz que uma nação foi desprezada, foi destruída, caíram ao fio da espada. Crianças foram divididas no meio pela espada. Holocaustos terríveis com vidas de seres humanos sobre o altar. Tudo porque lhes faltou compreensão, entendimento. Você tem que entender, meu irmão. Ou entende agora ou morre de vez. Mas não fica se dizendo um crente fracassado, envergonhando o nome de Jesus Cristo. Levanta-te uma vez por todas. Paga o preço. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Só que esse tempo, querido, de dizer que ele não é o Cristo, já passou. Agora, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Quem crê no que vocês como igreja colocam será salvo. Quem não crê será condenado. Deixe-me ser muito claro aqui para essa turma de hipócritas que vivem dizendo que o evangelho é cabelo, roupa, batom, brinco. Não é isso. A igreja não é isso. A igreja não é isso. Está escutando? Vocês inveterados.
Vocês que, porque o salário de vocês entra em jogo e fica comprometido por esses movimentos pentecostais de dar gritinho, rodopiada, cambalhotinha, essa meninice, essa palhaçada toda. Eu nunca vi Espírito Santo dando cambalhota. Isso é criancice, isso é patetice. Jeremias não deu cambalhota, mas quando abria a boca, Isaías não rodopiava no chão, mas quando abria a boca, Ezequiel não ficava fazendo palhaçada, mas quando abria a boca, Jesus Cristo nunca sequer nem língua estranha falou, mas quando abria a boca, está fazendo efeito até hoje. Eu não estou falando de costumes de igreja, não é isso que tem que ser implantado no mundo. Quem quer usar calça comprida que use, quem quer usar mini saia que use, é problema de cada um. Eu estou falando de um templo que somos nós e de um altar que é o nosso coração. Jesus Cristo não veio morrer na cruz para se preocupar com roupa de ninguém. Cada um tem espelho na sua casa, cada um que use o que quiser. E Deus é quem trata com cada um nesse sentido. Mas nós estamos falando que igreja tem os conceitos fundamentados na Bíblia. Igreja não é cabelo, barba, bigode. Não é isso que é igreja. Igreja é andar em espírito, em verdade, na testificação do Espírito Santo que testifica com o nosso espírito. Portanto, a igreja tem que estar fundamentada nesta declaração em que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E se a sua igreja não está fundamentada, você está fora. Vitória só pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, apostando a vida até a morte. Se a sua igreja não tem essa retórica, ela está fora. E deixa eu dizer logo aqui, para encerrar, para completar e não ficar uma palavra incompleta, porque se eu deixar uma palavra incompleta, depois eu passo uma semana sem dormir bem. Então, igreja é o que eu falei. E o que não é igreja? O que não é igreja é aquilo que esquece do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho, onde eles são cara de pau e sem vergonha e dão para você uma rosa, um sabonete ungido, diz que vai fazer oração especial pelo associado, é a corrente do dizimista, é a campanha do dizimista, é a oração especial do dizimista, é o culto especial do dizimista, tudo que visa te assaltar, que é isso que eles são, ladrões engravatados de Bíblia e gravata atrás do púlpito, tudo que visa assim para te assaltar, não faz parte do Evangelho. Não faz parte do Evangelho. Isso não está fundamentado na palavra. Isto não é igreja. Entendeu o recado? Bem, se você não entendeu, eu quero ouvir pessoalmente, é só nos procurar. Que esse estudo abençoe a sua vida, descortine os seus olhos para compreender a profundeza da Escritura e faça a sua língua como a pena de um destro escritor.